Hoje eu quero contar como que eu estou melhorando meu trabalho como gestor de tráfego pago, tá? Vou contar para vocês um pouco do que eu estou fazendo, para vocês irem me acompanhando e quem sabe vocês testarem aí junto comigo e a gente poder caminhar junto aí, trilhando sempre para melhorar nosso serviço de tráfego pago, nossos serviços aí de estrategistas digitais e afins, tá? É uma coisa que é importante dizer é que muitas pessoas já vieram me perguntar assim, poxa, mas você está aí há 5 anos e ainda não tem um padrão de atendimento ou não tem um padrão de comportamento. Eu falo, não. Nesse sentido do que eu vou falar para vocês, ainda não. São mudanças ali que eu digo que são mudanças na rotina e mudanças comportamentais. Eu creio que a gente está sempre em busca de melhorar cada vez mais, principalmente esses dois pontos, comportamento e rotina. Porque se a gente não estiver pensando a todo momento em sempre estar um pouquinho melhor, dia após dia, semana após semana, não tem jeito. Você vai ficar estacionado, porque eu penso que sempre tem algo a ser melhorado em você, em relação ao mercado, em relação ao dia a dia, porque está tudo em constante mudança, tá? Porque está tudo mudando o tempo todo. Então, se você não acompanhar as mudanças, se você também não se adaptar, você vai acabar ficando para trás em alguns aspectos, beleza? Esses dias apareceu para mim mais um anúncio, né? Ultimamente tem aparecido no Instagram, parece que eles estão inundando até um pouco demais essa questão de anúncios. E apareceu mais um anúncio para mim sobre mais um curso de tráfego pago, mais um curso sobre marketing digital. E é até um player muito conhecido do mercado, muito bom, tá? Não nego, já comprei coisas dele. Mas eu naquele momento fiquei muito tentado a comprar porque desperta aquele negócio tipo assim, poxa, a gente vai revolucionar o mercado nesse sentido, a gente tá colocando alguma coisa que ninguém colocou ainda em prática, você tem que ser um dos primeiros a se destacar nesse sentido, para isso você tem que comprar tal coisa, para você aprender isso. E eu fiquei tentado, já tava, tenho até o cartão salvo para isso. Tava ali querendo demais comprar, mas na hora eu parei e pensei quantos cursos eu já não comprei. De verdade, eu parei e pensei, poxa, quantos cursos eu já não adquiri? E o mais importante de tudo, muitos ali, não me entendam mal, mas muitos ali eu perdi meu tempo. No sentido de que naquela hora foi muita coisa ensinada, eu assisti, né? Muito bom conteúdo, só que eu não ia usar naquela hora. Então eu acabei esquecendo. E outra hora, e quando um dia eu precisasse daquilo, eu ia ter que assistir de novo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi parar de comprar curso, tá? Uma das coisas aí mais recentes que eu acabei fazendo, porque eu sou uma pessoa que a gente tem que se atualizar, né? A gente tem que estar por dentro das coisas, a gente sempre tem que estar atualizado com novas ferramentas, novas ideias, novas estratégias, mas nem sempre você tem que comprar tal curso a toda hora para isso. Para isso que eu digo, para você estar atualizado, para você conhecer as novas estratégias que estão testando. Eu digo tudo isso porque muitas das coisas, muitos dos testes, você vai ter que fazer. Entendeu? E eu, no meu caso, né, eu tava pensando, poxa, eu tenho que fazer meus testes. Gestão de tráfego, né? Eu tô aqui bem limitado falando de gestão de tráfego, mas a gente pode se estender a todos os trabalhos que tem dentro do marketing digital, né? Todas as funções. Mas pelo menos em gestão de tráfego é muita mão na massa. É muita prática, é muito teste. Depende do nicho, depende do seu cliente, depende dos materiais que você tem. São muitos testes, depende do local. Então eu parei e pensei o seguinte, poxa, eu vou esperar chegar os problemas para eu tentar resolver eles depois. Porque não adianta eu ter um monte de solução na minha cabeça, sendo que eu não tenho nenhum problema para resolver que precisam dessas soluções. Entendeu mais ou menos a lógica? Então, por conta disso, eu não parei de comprar curso. Tá? Eu acho que eu adquiri já um bom conhecimento com relação ao que eu precisava que me fosse passado ao longo desses 5 anos que eu trabalho com isso. Então, nesse momento, eu dei uma pausa. E aí você pode me perguntar, poxa, mas e aí, vai ficar sem estudar, vai ficar sem aprender nada? Primeiro que os testes que você faz já é um aprendizado. Você coletar aqueles números, todas aquelas métricas e você começar a analisar, extrair algumas coisas com os seus testes, é uma ótima forma de aprendizado. É através da prática.
né? Porque na teoria tem muita coisa que funciona, muita coisa que não funciona, só que só na prática ali você vai ver o que de fato acontece, né? Mas já partindo para o segundo ponto, além de parar de comprar curso, que é o primeiro, então o que, que eu estava fazendo ali? Eu preciso me atualizar, eu preciso estar em contato com outras fontes de aprendizagem, eu preciso estar em contato com outras coisas que vão me enriquecer cada vez mais. E foi aí onde eu comecei a ler ainda mais. É, então os livros entraram na minha vida de uma forma assim, para ficar. Eu, até meus 17 anos, eu lia muito pouco. Tá? Eu gostava de ler mais livros de ficção científica, mas assim, muito raramente, sei lá, uns 2 livros por ano, né? Até meus 17 anos eu fui lendo, mas logo depois disso eu comecei a ler um pouquinho mais quando eu comecei a estudar o marketing digital. Eu comecei a ler ali um livro a cada 4 meses, né? Já foi aumentando, um a cada 3. Depois passei um pouco mais, há um bom tempo atrás aí, passei a ler um a cada 2 meses. Mas hoje, tá? Não tô dizendo que tô perfeito nesse sentido, mas eu tô lendo a cada 14 dias no meu tempo um livro novo, tá? Mais ou menos é essa a média. E eu posso dizer pra vocês que foi muito louco quando eu comecei a ler, porque eu comecei a entender que muitas das coisas que esses experts falam por aí, fazem vídeos, fazem reels, muitos dos conhecimentos que eles compartilham são extraídos desses livros. Então, assim, a gente tem basicamente para mim, né, hoje, é, a melhor forma que você tem de aprender é sempre de um conteúdo denso. Esses conteúdos densos estão sempre dentro dos livros. Hoje a gente paga por cursos onde as pessoas, sei lá, leram, juntaram um pouco da prática deles, mas ali tem, sei lá, o conteúdo de uns 15 livros que a pessoa sintetizou. Você está consumindo ali algo mastigado. Tudo bem, você pagou por isso, é para isso mesmo que você comprou aquilo, para ter seu tempo economizado. Só que eu garanto para vocês que quando vocês começam a ler a riqueza de detalhes, a riqueza de assunto, tem coisas ali que você só extrai a partir da sua experiência própria. Você vai interpretar aquele livro de uma forma, você vai extrair insights que você só teria se você consumisse aquele livro na íntegra. E não com resumos de cursos, isso e aquilo. Então, os livros para mim, pessoalmente, hoje estão sendo assim a minha maior fonte de aprendizado. E digo mais, não somente livros técnicos. Não cometam esse erro de, né, falando como se eu fosse o suprassumo do conhecimento, né? Falando que vocês estão cometendo um erro ao consumir somente livro técnico. Consuma também livros de romance. Romance que eu digo aqui é um texto narrativo, com personagens, com história. Não é um livro de paixonite de adolescente, tá? É, consumam livros então de ficção científica, livros de romance, livros que relatam histórias reais, por exemplo, também tá tudo certo. E também os livros que são mais técnicos, né? Os livros ali que explicam sobre alguma profissão, sobre algum segmento dentro da profissão. Eu digo isso porque não sei se vocês já se sentiram assim, mas eu me senti demais com falta de criatividade. E como que eu tô melhorando muito isso passivamente? Minha falta de meu problema com criatividade, né? Eu sempre achei que eu sou uma pessoa muito pouco criativa, não tinha ideias, porque eu não li nada. A gente só cria aquilo que a gente imagina. Então, como eu não tinha nada na minha cabeça nesse sentido, né, nessa questão de riqueza de universos, riqueza de contos, riqueza de histórias, eu não conseguia ter nenhum ponto de partida, não conseguia criar conexões, desenvolver. Então, ler uma gama diversa, né, de livros ali me fez refletir muito mais, me fez ter esses pontos de partida, começar, poxa, naquele livro eu vi tal coisa, ou você começa até algumas palavras mesmo, vocabulário, você não sabe como dizer tal coisa, mas porque você viu aquela palavra nova no livro, você entende o significado dela, e você começa a inserir no seu dia a dia, e a sua comunicação fica mais clara. Então, assim, leitura, pra mim hoje, foi dessas, do que eu vou falar hoje pra vocês, foi a melhor coisa que eu fiz. Começar a ler muito mais, tá? Poxa, tem livros aí na Amazon. Só compro a maioria pela Amazon ou pela editora H1, né? Que é a editora ali do Ícaro e do Simonsen, né? Não sei se tem mais alguém envolvido, né? Não me recordo. Mas ultimamente tenho comprado livros na Amazon e na H1.
E posso dizer pra vocês, alguns livros da H1 são mais caros, mas também, assim, a qualidade deles é absurdamente demais, tá? E na Amazon também você encontra ali muitos livros que às vezes tá na promoção. E vamos ser sinceros, que é comprar um livro de R$ 40 ali? Se hoje um lanche ali, um combo de lanche tá isso, ou tá até mais. Não tô falando pra você não comer, mas tô falando pra você pensar, né? Você às vezes fala, poxa, é muito caro um livro. Cara, será que é tão caro assim? Entendo que tem alguns que passam de R$ 100, mas invistam em vocês. Quando eu recebi um conselho para investir em mim, pensei logo em duas coisas: conhecimento e saúde. Né? E foram essas duas coisas. Também vou falar aqui para você mais à frente a questão de saúde, que é um ponto que eu também estou melhorando. Mas se eu pudesse deixar só um recado hoje, sintetizar esse vídeo é: leiam, tá? Mas não que os outros não sejam importantes, vocês vão entender também. Então, retomando essa questão da saúde, eu treino desde 2015, então esse ano em setembro aí vai completa-se 10 anos que eu já treino, né? Não sou um cara muito chipado, muito não sei o que, não tomo nenhum anabolizante, né, esteroide anabolizante. Hoje não sou muito apegado à dieta, mas o treino tá toda semana na minha vida, né? Já faz aí 10 anos. Então, pra gente ainda que trabalha aqui o dia inteiro na frente de uma tela, na frente do computador, é super importante você tirar um tempo pra si mesmo. Eu passei por um episódio recente onde, ainda bem, tá? Entraram uma quantidade de clientes além do que eu estava acostumado. Numa semana, assim, fiz muitas reuniões. Na outra semana, acabei fechando um bom número de clientes, né, um bom número de projetos. E eu acabei passando a semana seguinte ainda, a essa do fechamento. Passei estudando demais, fazendo planejamento, criando os acessos e tudo mais. E isso eu acabei passando quase a noite em claro, né? E já era de se esperar que se a gente está ocupando todo o nosso tempo com isso, alguma coisa ficou para trás. E nesse caso, foi a minha saúde, né? No sentido de que, tipo assim, parei de frequentar a academia nessa semana, comecei a me alimentar mal, porque eu precisava fazer as coisas rapidamente para retomar o que eu estava fazendo. Só que quando chegou no final da semana, tava assim, muito estressado mesmo, muito nervoso, tava com um certo nível de irritação. Eu entendi que era porque algo estava me incomodando, que eu tinha parado de treinar. Não que eu tivesse abandonado, né? E que tivesse com esse pensamento de abandonar, mas aquela semana em específico eu tive que fazer isso. Isso me deixou um pouco chateado, um pouco nervoso. E desde então, desde esse episódio, a questão, assim como leitura, o treino para mim se tornou uma prioridade ainda maior do que era antes para mim. É até estranho falar isso porque prioridade é aquilo que vem primeiro, né? Mas hoje a gente tem prioridades, né? Então assim, era para mim já uma prioridade treinar, né, toda semana, mas agora, assim como a leitura, eu tento treinar 5 vezes por semana, fazendo cardio, tentando sair um pouco de casa também, né? Porque às vezes a gente fica dentro de casa, no quarto, no conforto, aqui de frente para a tela o dia inteiro, você sai cansado, esgotado mentalmente, mas não só isso. Você não tá dissipando toda essa energia que está dentro de você, porque você ainda tá com energia e você às vezes dorme com a mente muito cansada, mas o corpo precisa se movimentar, né? Então hoje toda pela manhã, assim que eu acordo, em jejum, eu ando aqui perto da minha casa, vou ali dar uma volta no quarteirão. Claro, né? Tem alguns quarteirões ali que são bem vazios, não tem casa, são terrenos baldios. E eu fico ali caminhando pelo menos 25 minutos por dia, assim que eu acordo em jejum, pra já otimizar meu tempo também. E isso tem me feito muito bem, tá? E eu recomendo isso pra vocês também. Poxa, eu não tenho dinheiro às vezes pra ir numa academia, que a minha pelo menos tá um absurdo, tá muito cara. Mas a rua tá aí, a rua é pública, é livre, tenho certeza que deve ter um parque próximo, uma rua menos movimentada aí que você pode caminhar ao longo do dia. Começa assim, espairece um pouco, não fica tão preso aqui. Às vezes você tá, poxa, não tem saída, não sabe o que pensar, não sabe como desenvolver uma campanha, não consegue ter novas ideias, é porque você tá muito preso aqui.
Assim que você sair daqui e começar a andar, do nada surge a ideia de onde você menos espera. Você fala, putz, realmente posso fazer aquilo, tá? E por fim, eu tô fazendo isso que vocês estão vendo aqui. Voltei a criar conteúdo, principalmente aqui no YouTube, que eu comecei há pouco tempo, né? Ainda tô engatinhando aqui. No Instagram tem mais alguns posts e tal, mas eu sempre dei muita atenção só para operacional, só para atendimento de cliente e não de fato tô desenvolvendo a minha marca pessoal, né? Não tô expandindo o meu conhecimento com vocês, não tô compartilhando. Aliás, não tava até pouco tempo quando eu decidi voltar a gravar esse tipo de vídeo. Então, para mim agora tem sido um passo muito importante, que é melhorar também a minha comunicação. É, como eu disse para vocês, 5 anos numa profissão não quer dizer muita coisa. Eu acho que a gente tem sempre pontos a melhorar. E um ponto que eu queria melhorar muito é a minha comunicação, essa minha capacidade de ensinar, né? Porque desde a minha escola, alguns colegas sempre falaram: poxa, você consegue traduzir muito bem o que o professor fala, você consegue resumir muito bem, a gente consegue entender numa linguagem mais fácil. E eu tô tentando trabalhar isso cada vez mais em passar para frente coisas que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei, né? Porque por mais que a gente assine esses cursos, às vezes ali os comentários alguns são superficiais e a gente não consegue ter essa conexão de fato com quem é aquela pessoa que está bem no início e tem algum problema específico e não sabe o que fazer. Então tô trazendo aqui coisas básicas que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei, né? Então é por isso que eu vou ter a produzir conteúdo também, tá? E além disso, não vou negar, a gente cria conexões profissionais mais facilmente, né? Se a gente vê entre uma pessoa que ensina, uma pessoa que cria conteúdo e uma pessoa que não ensina, a pessoa opta naturalmente por contratar aquele que ensina, porque inconscientemente, né? Ou sei lá, no subconsciente da pessoa, aquele que ensina talvez tenha mais conhecimento do que aquele que não ensina, tá? Não tô afirmando, na verdade acabei de afirmar falando que não afirmei, mas assim, é o que me parece ser natural. Então, por conta disso, eu tô fazendo isso para também aumentar meu contato com mais pessoas fora também do meu campo, né? Conversar com outras pessoas, aumentar esse contato, esse networking que a gente tanto fala. Então, por isso que eu também tô criando conteúdo. Menos cursos, mais leitura, autocuidado e criação de conteúdo. É isso que eu, né, alguns já estão no caminho, estou fazendo já há algum tempo, outros eu estou implementando ainda na minha rotina. Essas são as 4 coisas que eu estou fazendo daqui para frente, queria compartilhar com vocês. Não sei se alguém já faz tudo que eu já estou falando. Alguém também sinta-se à vontade para comentar aí suas experiências com relação a isso. Eu de fato gostaria de ver muito a opinião de vocês, porque como eu disse, eu, modéstia à parte, já tenho uma boa experiência nesse universo, mas agora compartilhar com vocês e saber o que outras pessoas também fazem, para mim seria muito legal entender. E se alguém quiser me acompanhar nessa jornada pra gente ir vendo dia após dia como que vai funcionar, seria muito legal. Muitas coisas estão funcionando pra mim, gostaria que você testasse e também gostaria, por favor, que você deixasse o like e se inscrevesse. É de muita ajuda pra mim nesse começo de canal, vai ajudar muito eu a expandir isso daqui e ajudar outras pessoas, assim como posso estar te ajudando com uma fala, com uma frase específica. Às vezes eu posso estar te ajudando, eu gostaria de ajudar outras pessoas também, chegar a outras pessoas. Então, poxa, não vai tomar nem muito do seu tempo, deixa seu like aí, se inscreve. E obrigado por ter assistido até aqui e até uma próxima.